Banco Master explode. Dias Toffoli entra no caso e Flávio Bolsonaro expõe Lula. O que aconteceu agora levanta suspeitas gravíssimas no topo do poder e quase ninguém está ligando os pontos. Fica aí até o final porque um detalhe muda completamente o peso dessa história. Uma decisão do Banco Central desencadeou um efeito dominó explosivo envolvendo o caso Banco Master, levantando questionamentos sobre os bastidores, interferências e interesses ocultos. Ao mesmo tempo, Flávio Bolsonaro faz uma análise dura e direta, acusando Lula de escolher novamente o lado errado da história no cenário internacional. Nesse vídeo você vai entender por que essa liquidação acendeu alertas em Brasília, o que chamou atenção na atitude de Toffoli e por que analistas já falam em algo muito maior por trás dessas ações. No final, eu revelo o ponto que conecta todos esses fatos. Pessoal, mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas ao nosso canal. Estamos com uma meta de 100 mil inscritos, então já chega aí se inscrevendo no canal, deixa aquele like na confiança e a gente começa aqui o vídeo justamente pela notícia do Banco Central decretando a liquidação de outra empresa do segmento financeiro, pessoal, da REAG, envolvida nos casos do PCC e também no Banco Master. Segundo o Banco Central, a medida foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições financeiras no Brasil. Aqui, a sede da REAG Investimentos. Então, o Banco Central decretou hoje, quinta-feira, a liquidação extrajudicial da CBSF, ex-REAG, gestora envolvida em investigações sobre os braços do PCC no mercado financeiro e mais recentemente ao caso do Banco Master. Segundo o Banco Central, a medida assinada pelo presidente Gabriel Galípolo do Banco Central foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições financeiras aqui no Brasil. A medida ela vem ainda após o fundador da REAG Investimentos, João Carlos Mansur, virar alvo de uma nova mega operação da Polícia Federal para investigar fraudes do Banco Master. Ou seja, pessoal, tudo interligado. A ação apura a concessão de créditos fraudulentos do banco. Então você vai vendo as coisas conectando, né? O PCC com uma empresa do sócio do Banco Master, aí Banco Master associado a políticos, ao judiciário, né? Então a gente vê, pessoal, a República toda em xeque com essa questão do Banco Master, tá? Isso aí pode simplesmente derrubar a República, né? Então, continuando aqui, na primeira fase da operação, o Vorcaro, que é o dono do Banco Master, chegou a ser preso um dia antes do Master ser liquidado. Desde então, ele foi solto e na noite de ontem, o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, teve uma reunião com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Não há informações detalhadas sobre o que foi discutido nessa reunião. No ano passado, a REAG já havia sido alvo da Operação Carbono Oculto, por meio de suspeitas de ligação com o esquema de lavagem de dinheiro do PCC, por meio do setor de combustíveis. O Banco Central, o que ele fala aqui? O Banco Central continuará tomando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. Então, o resultado das apurações poderá levar a aplicações de medidas sancionadoras de caráter administrativo e comunicações às autoridades competentes, observada as disposições legais aplicáveis. Está aí, pessoal. Então, né, muito provavelmente vai cair no colo do ministro Dias Toffoli e a gente sabe que ele já colocou em sigilo
toda essa ação envolvendo o Banco Master? O que será que estão escondendo, pessoal? Quem será os figurões políticos, juízes que estão envolvidos nesse mega esquema, além do crime organizado? Pois é, assim que tiver novidades, eu trago aqui em primeira mão. Só não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo isso. Próxima notícia aqui, a gente traz o Flávio Bolsonaro falando justamente que o Lula sempre está do lado errado da história, pessoal, defendendo agora o regime ditador iraniano ao invés de defender a população que está sendo massacrada. Vamos ouvir aqui o Flávio. Mais uma vez, Lula está do lado errado. Ao invés de estar do lado do povo iraniano, ele está ao lado do ditador que oprime o povo. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá no Irã, mas o povo, desde o dia 28 de dezembro do ano passado, foi para as ruas protestar contra o governo por causa da grande crise econômica que o país está passando. E aí, o que é que o governo faz? Simplesmente manda fuzilar os manifestantes. Já são mais de 2.000 iranianos mortos, fuzilados pelo governo. Um verdadeiro genocídio. E o que é que o Lula faz? Depois de mais de 2 semanas, solta uma notinha bastante tímida, pequenininha, porque se trata de um aliado de esquerda de Lula, dizendo que acompanha com preocupação a evolução das manifestações e não a preocupação com a evolução da violência contra os manifestantes. E para finalizar, ele ainda usa aquela palavrinha que ele manipula muito bem, e tem gente aqui no Brasil que acredita: soberania. Ele defende que a situação se resolva respeitando a soberania do povo iraniano. Como é que um povo vai se defender de uma tirania como essa quando vai para a rua democraticamente protestar contra o governo e o governo responde com fuzilamento a céu aberto? Não custa nada rememorar todos vocês. Foi para a posse deste governo que o Lula mandou o vice-presidente Geraldo Alckmin representar o Brasil para que esse governo que está aí cometendo essas atrocidades, esse genocídio, tomasse posse. Mais uma vez, Lula está do lado errado. E você, está de que lado? Olha isso, já são mais de 3.500 mortos nos protestos do Irã, para além de qualquer disputa política ou ideológica. Vamos orar pelas vítimas e por suas famílias. Que Deus acolha a todos. Tá aí, pessoal. Então, mais uma vez, Lula se posicionando do lado errado da história. Próxima notícia aqui, né? A gente traz justamente os blogueiros do UOL, né, chamando de bizarra a ação do ministro Dias Toffoli de recolher os itens apreendidos pela Polícia Federal no caso do Banco Master, e que afirma que isso começa a levantar suspeitas contra o ministro. Vamos ouvir aqui. A minha avaliação é bizarrice mesmo. É bizarro, né, que um ministro tenha autorizado uma operação da Polícia Federal e depois tenha pedido para que todo o conteúdo apreendido pela força policial, que é a instituição responsável por investigação, encaminhe tudo para ele lacrado, para ele decidir o que fazer. E tá de brincadeira, né? Mas tá muito de brincadeira, né? O que o Toffoli quer com isso? É a polícia que é capaz, a polícia pegar os celulares, pegar o celular do Fabiano Zettel, pegar os dados do Vorcado, pegar os dados dos familiares, de tudo e investigar. Coisas dessa, tá? Do Tanuri, do Mansur, tudo e investigar, verificar conexões. O que o Toffoli quer fazer com isso? Por que o Toffoli pediu para tudo estar lacrado e para ele? Esse tipo de comportamento começa a levantar suspeitas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que ele está fazendo isso? Sabe? Ah, deu um pito público, a Polícia Federal não conseguiu colocar de pé a operação, e a operação foi um pouco antes do Zettel ter ido para Dubai, etc. e tal. A Polícia Federal converse com Toffoli, se explique, pode até explicar diante da sociedade por que a operação não foi colocada no prazo dele. Agora, primeiro que dar um pito público não faz sentido, são duas instituições que ele pode até questionar e entender os resultados, eu tenho certeza absoluta
que é a Polícia Federal, que está sendo extremamente diligente neste caso, que não está protegendo ninguém, ao contrário do que parece de outras pessoas, né? Ela está, na verdade, ela está cumprindo o seu dever. E o que acontece é que a partir do momento, ou seja, não há nenhuma reclamação por parte de todo mundo que está acompanhando essa ação, essas operações, de algum desvio de conduta da Polícia Federal com relação a isso. Agora, há reclamações de muita gente com relação ao comportamento de outros membros do Estado brasileiro que vem colocando entraves para essa investigação, parecendo que estão querendo contribuir com a produção de uma pizza, né, com relação ao Banco Master, porque, como a gente bem sabe, uma delação possível dos envolvidos do Banco Master seria a delação do fim do mundo. Pessoal, se um blogueiro de esquerda chegou nesse ponto de falar que o ministro está comprometido pedindo uma coisa que nunca foi pedida antes, imagina como é que está o resto da coisa. Né? Me diz aí o que você acha nos comentários, aproveita para dar aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. E a gente está com uma meta de 100 mil inscritos para o canal, dá aquela forcinha se inscrevendo agora mesmo, habilitando o sininho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.